Salve, salve, pessoal do canal! Aqui é o Tony, chegando para mais um vídeo. Como é que você tá? Tudo bem por aí? Deixa o seu like, coloca seu comentário aqui embaixo. Diz para mim de onde você está me assistindo. Escreva o nome da sua cidade. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Assista ao vídeo até o final, isso ajuda para que esse conteúdo vá mais longe. Vou deixar na tela o QR Code e a chave Pix. Você pode fazer uma contribuição de qualquer valor para ajudar a manter o canal no ar. Beleza? Olha, meu povo, Nicolas Ferreira usa vídeo racista feito com inteligência artificial para atacar o presidente Lula. Isso aqui é gravíssimo, não é brincadeira. É um vídeo propagado por Nicolas Ferreira, um deputado federal de extrema-direita, pago com dinheiro público. Esse vídeo foi criado por inteligência artificial, a chamada IA, e mostra homens negros armados como bandidos e brancos como vítimas. O objetivo é atingir o presidente Lula, o objetivo é atacar com mentira, com distorção, se aproveitando de uma fala mal colocada do presidente durante essa semana. A extrema-direita está usando isso como arma, como ferramenta, e aí o Nicolas cria esse vídeo criminoso. O bandido é sempre o negro, na visão da extrema-direita. O favelado é sempre bandido, na visão da extrema-direita. Isso não é normal, isso não é aceitável, isso é crime e temos que denunciar. Por isso que é importante você compartilhar o vídeo, você espalhar esse conteúdo, para a gente tentar levar esse assunto a uma repercussão maior e assim punir esse Nicolas Ferreira. Esse sujeito não pode ter mandato, esse sujeito não pode ter direitos políticos, porque ele é uma ameaça para a sociedade. É perigoso, é pernicioso. É isso que Nicolas Ferreira é o que ele representa. O perigo para uma democracia saudável. O risco de extinção da democracia. Um sujeito preconceituoso e que vem da favela. Isso que me deixa sempre abismado. É lembrar que Nicolas Ferreira foi criado numa comunidade de Belo Horizonte. E hoje é um dos maiores inimigos dos pobres, das pessoas que vivem em favela. É aquilo, né? Não é porque nasceu lá que vai representar o povo de lá. Na verdade, é um traidor do povo pobre brasileiro. E um traidor que ainda tem grandes anseios de conseguir subjugar a população menos favorecida do país. Se a ideologia do Nicolas conseguir tomar o poder brasileiro, o poder da democracia, se uma ditadura com a ideologia do Nicolas vencer no Brasil, os pobres sofrerão como nunca na história desse país. Tentando lacrar nas redes com a escorregada que o Lula deu, fez uma frase mal colocada, ele já se corrigiu, o Lula falou de improviso, acontece de você falar algo que você queria dizer uma coisa, mas saiu parecendo outra. Isso acontece, quem fala de improviso, quem fala ao vivo, imagina, a gente sabe o quanto é difícil. Pode acontecer uma escorregada, e aí o Lula se corrigiu, o Lula falou que é um cara que luta contra o crime, e é verdade, é só você ver as ações. Eu levo mais em consideração a ação do que discurso. Porque o bolsonarismo fala que é contra a corrupção, mas os bolsonaristas são os mais corruptos. Adianta ter discurso anticorrupção? Os bolsonaristas falam que são contra criminoso, mas queriam aprovar a PEC da bandidagem para proteger criminoso, proteger facção criminosa. O que é que vale mais, a ação ou o discurso? E esse governo, o governo Lula 3, é o que mais combate a corrupção e o crime organizado em toda a história do Brasil. E os números comprovam o que eu estou dizendo. Não é só discurso. Tem ação, tem prática, tem mundo real, que é coisa que o bolsonarismo não compreende, pois vive na realidade paralela. O extremista Nicolas Ferreira se aproveitou dessa gafe do Lula para propagar nas redes um vídeo racista
criado por inteligência artificial, onde a maioria dos bandidos foram retratados como pessoas negras. O vídeo começa com um grupo armado, todos homens negros, em uma área que simula uma favela, agradecendo o presidente Lula. Em seguida aparece um outro grupo de homens armados, desta vez com apenas um branco, em um morro, mais uma vez criminalizando os moradores da periferia das cidades, lugar de onde o Nicolas saiu. Reitero. Mais adiante, aparecem as vítimas. E adivinha? Todas pessoas brancas. Que coisa horrenda, gente. Que coisa absurda. Indignado, o deputado Rogério Correia, do PT de Minas, vice-líder do governo na Câmara, denunciou o racismo na publicação do Nicolas Ferreira. Abre aspas. Esse vagabundo mirim, além de precisar de um vídeo mentiroso feito em IA para sustentar seu ponto, e ainda retratar todos os bandidos como negros, demonstra uma bela dificuldade de interpretação. Fecha aspas, disparou o deputado petista. E eu discordo numa coisa do Rogério Correia. O Nicolas não é vagabundo mirim. É um vagabundo gigante mesmo, bem grande. Não é porque ele aparenta ser uma pessoa de pouca idade, mas já está na casa dos 30 anos. Ele não é moleque, ele não é criança, ele não é juvenil, ele não é infantil. Nicolas Ferreira é um homem adulto e perigoso. Não é nada mirim. Só nesse ponto eu discordo do Rogério Correia. Correia que ainda lembrou que Nicolas foi um dos principais protagonistas da bancada bolsonarista na defesa da PEC da bandidagem, ou da blindagem, como queira, que tentou impedir que parlamentares fossem investigados sem o aval das casas legislativas. Abre aspas. É também o mesmo deputado que diz combater a bandidagem, mas que votou e fez campanha a favor da PEC da blindagem. Fecha aspas. Sem contar que ele falou lá no plenário da Câmara, quero ser blindado mesmo. Depois foi num podcast e defendeu a mesma ideia. Falou que o dele está na reta e que, conhecendo o histórico dele, ele precisa se blindar. Estamos vendo para que ele queria aprovar uma mudança na Constituição para proteger bandido. Ele quer se proteger. Entendemos, compreendemos, mas isso nunca vai ser justificável. É um deputado que sabe que comete crime, querendo legislar em causa própria para não ser preso. É só isso o que o Nicolas Ferreira quer. Aí eu fico vendo todo esse barulho com a fala do Lula, que realmente foi mal colocada, mas uma fala que ele queria dizer uma coisa e acabou se expressando mal. Não ofendeu nenhuma minoria, não feriu a memória de pessoas que já morreram, não debochou de ninguém numa pandemia, não falou que não era coveiro em relação a pessoas que perderam familiares numa pandemia, né? Uma coisa gravíssima. Lula não imitou uma pessoa perdendo a vida com falta de ar, não deixou faltar oxigênio em Manaus, nos hospitais. O Lula não debochou e perguntou, vai ficar de mimimi até quando? Ele não fez essa pergunta, querendo dizer que o povo brasileiro é fraco, são maricas, termo usado por um ex-presidente condenado, que logo estará na papuda. O Lula não soltou nenhuma frase que a gente possa dizer que seja realmente vergonhosa, absurda, atentatória aos direitos humanos. O Lula somente se expressou mal e depois se corrigiu imediatamente, reconhecendo o erro. Não falei o que queria falar. Explico. Foi lá e explicou. E o Lula também não disse que só ia se preocupar com pessoas perdendo a vida se fosse por causa da Coca-Cola. Isso ele também não disse. Que a vida de alguém vale menos só porque a pessoa bebe alguma coisa alcoólica. Não foi Lula que disse isso. Mas a extrema-direita está surfando nessa gafe do Lula. Porque é o que eles têm. É o que eles conseguiram para tentar criar alguma coisa. Porque hoje a extrema-direita
não tem nenhum argumento contra o governo Lula. É um governo eficiente, é um governo que combate corrupção, combate o crime organizado, entrega resultado econômico jamais visto nos últimos governos, que eram de direita. É um governo aprovado cada vez mais pelo povo brasileiro. Resultado? Extrema-direita desesperada. Nicolas Ferreira em pânico. Por fim, o Rogério Corrêa lembrou das pesquisas recentes de opinião pública que mostram a popularidade de Lula crescendo e uma possível vitória no primeiro turno na disputa à reeleição em 2026. Abre aspas. Tá certo. Com o desespero crescendo diante das pesquisas e da popularidade do Lula, a extrema-direita precisa mesmo inventar novos espantalhos para tentar enganar o povo novamente. Fecha aspas, disse ele sobre o vídeo, que também foi propagado por Flávio Bolsonaro. O rachadão. O Flávio da rachadinha, da rachadona. Esse que deu medalha para miliciano no gabinete dele, na época que estava na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e o mesmo que empregou familiares de miliciano, deu cargo para todo mundo que é do crime dentro do gabinete dele. Vem falar e atacar o presidente Lula, que é o chefe do governo que mais combate o crime organizado na história do Brasil. Como diz o Lula, né? Nunca, jamais na história desse país se combateu tanto o crime como tem sido feito durante esse governo Lula III. E isso incomoda a extrema-direita, isso gera desespero, eles estão em pânico e não vai mudar. Eles vão continuar assim. Ou seja, vem mais chumbo grosso, vem mais ataque e a esquerda tem que saber enfrentar. O jogo da política hoje é extremamente sujo, porque você tem uma oposição que é criminosa, uma oposição que não respeita a lei, não respeita a Constituição. Ou seja, o que esperar do nível da política? Vai ser rasteiro mesmo. Mas eu não posso deixar de lembrar o crime que o Nicolas comete ao compartilhar um vídeo de teor racista, atacando as pessoas negras, associando pessoas negras ao crime e também associando a favela ao crime. E nós sabemos que a maioria de quem vive na favela é formada por trabalhadores e trabalhadoras. Na realidade, o dono da quadrilha, o dono do crime, não está na favela. Está na Faria Lima, está no Bairro Nobre, está no Vivendas da Barra, está no Solar de Brasília. Então, isso é somente preconceito racista. E disso a extrema-direita está cheia. De todos os preconceitos que você possa imaginar, pois a direita brasileira tem nojo de quem é pobre, tem ódio, tem aporofobia, que é a repulsa ao pobre, a repulsa às pessoas que não são privilegiadas, abastadas, ricaças. O Nicolas, que veio da favela, se criou na cabana do pai Tomás, lá em Belo Horizonte, hoje se coloca como o maior algoz do povo pobre brasileiro, não importa se de favela, ou se da zona rural, ou de qualquer região do país. Foi pobre, o Nicolas Ferreira tá contra. Para mim é ainda pior, pois é um sujeito que viveu aquela realidade, que era de igreja de favela, ou seja, explorava o pouco dinheiro que aquelas pessoas tinham. O pai do Nicolas é pastor e explorava os pobres da comunidade onde eles viviam. E hoje ele explora os mesmos pobres, só que não só da favela onde ele nasceu, mas os pobres de todo o Brasil. Porque a gente, do Brasil todo, tem que pagar o salário de um crápula como esse. É complicado, né, gente? Like nesse conteúdo, comente, compartilhe, espalhe pela internet e vamos juntos na luta por um Brasil dos brasileiros. Até o próximo vídeo e força progressistas!